Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais uma edição do Saúde em Debate do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje nós vamos falar sobre prevenções e tratamento das dores nas costas por causa do home office. Antes de começar, então, meu nome é Alberto Miyazaki, eu sou cirurgião de ombro lá do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sou chefe de grupo de ombro da Santa Casa de São Paulo também. Temos como convidados o Dr. Marcelo Risso, que é o responsável pela cirurgia de coluna do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Eduardo Batista, que é o responsável pela fisioterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, vamos entender qual é o motivo de estarmos fazendo esse evento. Então, como todos sabemos, estamos vivendo uma pandemia. Dentre as pessoas das nossas gerações, talvez seja a maior pandemia, a maior crise em termos de saúde que o ser humano tem vivido. E aí, além, não bastasse a pandemia, em consequência disso tudo, a nossa população está ficando doente por outros motivos também. E por que ela está ficando doente? Porque nós estamos perdendo entes queridos, amigos e parentes. Muitos estão perdendo seus empregos, ou seja, estão vivendo crise financeira, que é um aspecto extremamente importante para termos alguma tristeza na nossa vida. Além disso, muitos de nós que íamos para o trabalho todos os dias, encontrávamos os colegas, trabalhávamos com eles, almoçávamos, conversávamos, enfim, tínhamos uma vida social. De repente, paramos de frequentar os trabalhos, os escritórios, e começamos a fazer a quarentena dentro de casa. Quarentena dentro de casa, antes então, as nossas crianças iam para a escola, ficavam meio período, o dia inteiro fora de casa, e as escolas eram responsáveis por educar os nossos filhos. Agora não. Nós, pais, somos já éramos, mas agora nós somos mais ainda responsáveis na educação dos nossos filhos. Então, nós temos que conviver o dia inteiro com as crianças dentro de casa. E crianças de 5, 10 anos, elas são hiperativas. Tem mais que ser hiperativa, mas nem sempre é fácil conviver 24 horas, 7 dias por semana com nossas crianças. E tem outro, nós amamos o seu marido, as nossas esposas. Conviver 24 horas com os maridos e as esposas também não é tão simples. Tanto é que no mundo nunca teve um índice tão alto de divórcios, né? Então, por todos esses motivos, a nossa sociedade está ficando cada vez mais doente. Existem estatísticas dizendo que cerca de 25% da população brasileira está sofrendo de pânico, ansiedade, depressão, né? Dizem que é o maior índice do mundo. Eu não tenho certeza disso, se são em valores relativos ou absolutos, mas isso tem acontecido. Bem, aí vamos falar sobre o home office. Então, as pessoas que trabalham o dia inteiro no computador, várias delas, e aí o Marcelo, o Eduardo vão poder falar melhor, já sofriam de algum tipo de dor por trabalharem normalmente nos seus escritórios, que são escritórios normalmente, né, que deveriam ser, nem sempre são, mas geralmente são, com alguma ergonomia. Então, a altura do computador é adequado, o formato da cadeira, da mesa, todos mais ou menos com uma ergonomia para evitar esses problemas. Na hora que a pessoa vai para casa, primeira pergunta, quem tem um mini escritório em casa? A grande maioria da população não tem. Então, ele vai ter que arranjar um espacinho em casa, montar uma mesinha, colocar o computador do jeito que der e vai ter que trabalhar e cumprir suas funções e entregar os resultados da mesma forma, né? Então, se já não era fácil antes, agora é pior ainda. Então, após essa breve introdução, eu vou perguntar para o Marcelo e para o Eduardo o que é que vocês têm visto. Primeiro, não vamos falar de tratamento, de prevenção, mas vamos falar o que é que vocês têm observado no dia a dia, a partir de março, abril de 2020, no atendimento dos pacientes. Quais são as queixas? O que é que tem acontecido? O que vocês têm visto com esses pacientes? Quer começar, Marcelo? Pois não, Alberto. Obrigado pela introdução e
Parabéns pela colocação muito precisa dessa nossa realidade, né? Boa noite a todos, boa noite, Eduardo. Eu acho que nós fomos surpreendidos com essa situação, com esse momento, e a maioria das pessoas que entrou nessa situação de quarentena não vislumbrou que isso ia demorar tanto. Então, você fazer uma adaptação de trabalho em casa, um ambiente numa mesa da cozinha, numa cadeira de uma mesa de jantar, ela é possível num período restrito. Mas como isso foi se prolongando, as situações, os problemas ergonômicos foram surgindo. No consultório, Alberto, se nós imaginarmos o começo da quarentena, o que aconteceu no consultório, meu, acho que no seu também, né? Nossos consultórios se esvaziaram, né? Por medo. Medo de ir ao médico, medo de sair de casa. E conforme as pessoas foram permanecendo em casa, agora no mês de julho, mês de agosto, foi se retomando a confiança em procurar o médico. Então, quem nos procura hoje? Eu acho que são pessoas que estão já com dor há bastante tempo, pessoas que estavam convivendo em casa numa situação, muitas vezes, de automedicação e negligenciando a própria saúde, né? A própria saúde, no caso, musculoesquelética, mas negligenciando esse tratamento. E aí chegam à nossa procura agora, em agosto, né? 3, 4 meses já de dor, algumas pessoas já manifestando algum tipo de compressão neurológica, e talvez isso seja mais um prejuízo que essa pandemia está nos trazendo, né? Então, acho que hoje o perfil do paciente que nos procura é um paciente que está muito sofrido, muito tempo convivendo com dor, mal conduzido ou com uma negligência do tratamento. O que você acha, Eduardo? Ô, doutor Marcelo, boa tarde, noite, doutor Marcelo, doutor Alberto. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com alguma coisa para quem está nos assistindo. E é realmente isso, né, doutor Marcelo? O senhor tocou no ponto-chave, né, que é a questão do retardamento da procura dos serviços hospitalares, das clínicas de fisioterapia. Então, as pessoas deixaram realmente para apenas procurar em último caso, né? E a gente sabe que nem sempre uma dor que se mostra incipiente, que se mostra numa fase inicial, que já é um sinal ali de que tem alguma coisa errada, né? Que já tinha esse problema antes, e que isso veio se potencializar com o fato de ficar em casa, de aumentar o sedentarismo. Pessoas que antes tinham o hábito de se exercitar, tinham o hábito de manter um certo condicionamento físico, de trabalhar os músculos, de uma hora para outra ficou fazendo a quarentena em casa, ficou sem fazer absolutamente nada e ainda tendo que fazer todas as suas atividades de trabalho, home office, e com certeza uma coisa vai se sobrepondo à outra, né? Alguém que já tinha alguma predisposição de alguma dor veio a se potencializar agora, né? E às vezes sem os cuidados necessários para que isso venha a acontecer, né? Então, assim, se a gente junta uma falta de atividade física, um sedentarismo, com às vezes pouca atenção em relação à postura, em relação à ergonomia para se executar esse trabalho, muitas horas na frente de um computador, isso realmente traz consequências, né? E essas consequências não dão a fluência necessária de se tratar no tempo apropriado, que normalmente se fazia antes. Então, quando o indivíduo tem dor, ele procura um serviço de saúde, procura o seu médico, o seu ortopedista, e isso se retardou muito. Então, nos últimos meses se retardou muito, né? Então, o que a gente espera contribuir estando aqui para esclarecer, para poder conversar com as dúvidas que quem estiver nos assistindo tenha, para que a gente possa tentar minimizar isso de alguma forma, né? Então, eu pretendo aqui, se for o caso, e eu acho que é interessante, dar algumas dicas em relação a posturas que a gente possa ter durante a execução do nosso trabalho de home office, né?
E é um tema muito importante, é um assunto muito importante nesses tempos que nós estamos, né? Se a gente considerar que, eu estive dando uma olhada rápida aqui, 43% das empresas aqui no Brasil aderiram ao trabalho remoto, né? E tem uma estatística falando que pelo menos 30% dessas empresas vão continuar com o trabalho remoto por pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Então, como o doutor Massamo disse, né, não é uma coisa que veio rápida e foi embora, veio para ficar. É um problema que não é apenas dos últimos meses que nós estamos. Esse problema vai se perdurar, provavelmente pelos próximos meses, a gente não sabe por quanto tempo, né? Então, nós já temos tido esses problemas e vamos continuar tendo. Então, nunca é demais a gente reforçar alguns hábitos de vida, reforçar algumas situações que a gente possa tentar minimizar qualquer tipo de desconforto ou muscular e tentar minimizar esses problemas de coluna, problemas posturais que, no momento, podem ser aparentemente pontuais, não muito importantes, mas ao um tempo isso vai se cronificando, vai piorando, vai criando deformidades de coluna, vai criando certas lesões mais sérias do que um simples aumento de tônus, do que um simples aumento de tensão, uma dor muscular localizada. São pequenos sinais que, de forma cronificada, pode trazer realmente lesões mais sérias e mais graves, né? E é isso que a gente precisa tentar evitar. Então, estou à disposição para tentar contribuir aí com o que o pessoal achar necessário. Obrigado pelo convite, viu? Então, só continuando o que o Eduardo estava falando sobre a pandemia, né? Então, o Brasil está cerca de 2 a 3 meses atrasado em relação à Europa. E pelo que nós temos visto, o nosso platô, ele ainda não, se começou a baixar, é muito pouco. Ou seja, se nós saímos na primeira onda da pandemia e a Europa está começando agora, ou seja, imagina-se que com ou sem a vacina, né? Porque não vai ter vacina para toda a população, mas imagina-se que terminando a nossa primeira onda, a segunda onda talvez comece no final do ano, ou seja, ainda durante este ano, muita gente vai continuar trabalhando em casa, né? Ainda voltando a falar, então eu estou anotando as perguntas que estão sendo feitas, fizeram uma pergunta sobre escoliose, mas aí no momento pertinente de tratamento e prevenção, aí eu vou repetir essa pergunta, tá? Marcelo, mas aí os nossos espectadores, eles querem saber, mas essa dor que eu tenho no pescoço é porque eu tenho enxaqueca, é porque eu tenho problema na temporomandibular, aquele terror noturno, porque eu mordo muito forte durante a noite, é um problema muscular na cervical, é um problema no ombro. Como é que a gente pode dar uma breve esclarecida para que eles saibam que tipo de especialista eles vão procurar? De uma forma geral, Marcelo. Pois é, Alberto. Essa pergunta é interessante porque é uma rotina nossa do consultório, né? Muitas vezes o paciente que chega até a gente, ele já foi em outros especialistas e não conseguiu, muitas vezes, encontrar uma solução para a dor. Mas quando a gente fala de dor, e dor crônica especialmente, a gente tem que pensar que elas sempre são multifatoriais. Muitas vezes o paciente tem uma causa de dor primária, por exemplo, uma hérnia de disco cervical, por exemplo, uma lesão de um tendão do ombro. Isso seria uma causa primária. Mas as causas primárias, elas podem desencadear dores secundárias. Usando o exemplo da hérnia de disco, uma hérnia de disco cervical, ela pode comprimir uma raiz nervosa e dar uma dor irradiada para o braço. Reativamente a isso, nosso organismo faz uma proteção, usa um mecanismo de proteção. O que é? É a contratura muscular. Então, o músculo se contrai para tentar proteger aquela região que está lesada, que está num processo inflamatório. E esse mecanismo de proteção, que é a contratura muscular, gera uma dor secundária. E essa dor secundária pode, algumas vezes, se expressar de uma maneira mais evidente para o paciente do que a dor primária. Então, é comum
Às vezes o paciente procura o pronto-socorro, procura o fisioterapeuta e fala: "Eu estou com uma contratura muscular". Mas será que essa contratura é uma contratura primária ou ela está sendo secundária a uma outra lesão? Aí, a partir daí, se pode desencadear um processo de gatilho para outras dores. Um exemplo que você usou, paciente com enxaqueca. A enxaqueca é uma dor que ela se desencadeia por gatilhos. Então, tem pessoas que têm enxaqueca porque comeu chocolate, porque comeu mortadela, ou porque ficou num ambiente muito iluminado. E a doença cervical ou a doença temporomandibular podem ser gatilhos para desencadear a enxaqueca. Então, existem essas relações e o diagnóstico, muitas vezes, ele acaba sendo um trabalho de detetive, porque a gente vai pesquisando no exame físico, na história do paciente, quais são os elementos que são mais marcantes para desencadear o início daquela dor. É importante a gente lembrar que a dor de origem na coluna, as dores mais sérias, com potencial mais grave, tem uma compressão neurológica associada. E ela pode disparar como um choque ou como uma irradiação, ou para os braços ou para as pernas, uma das duas pernas ou um dos dois braços, e pode, numa fase mais avançada, desenvolver algum grau de fraqueza ou de dormência nos dedos ou nos pés. Então, são sinais de alerta para a gente relembrar as pessoas que são momentos que talvez precise procurar algum especialista. Muito bom, Marcelo. Então, Eduardo, aí, com muita frequência, Marcelo, eu, Paulo Tadeu, encaminhamos pacientes para fisioterapia. Só que abril, maio, os pacientes, não, doutor, fisioterapia eu não vou, consultório dentário eu não vou, fazer raio-x também eu não vou. Mas agora as pessoas estão vendo que, não é que a pandemia esteja passando, nada disso, mas eu não sei se elas cansaram de ficar muito tempo dentro de casa, ou aquele diabetes descompensou, o problema do coração descompensou, aquele tumor precisa ser tratado logo, a dor nas costas que não passa. Então, eles estão sentindo necessidade de sair de casa e procurar ajuda, né? Aí, o que você pode dizer? Como é que os pacientes estão começando a se comportar agora e o que é que você pode dizer para os nossos espectadores para tranquilizá-los que vá à fisioterapia, vá fazer o exame, que nós temos tomado todos os cuidados e que é seguro ir às clínicas de fisioterapia e ao hospital fazer exames? Doutor Alberto, e é isso mesmo, né? Então, se a gente parar para pensar que de março para cá praticamente tudo parou, né? Da segunda quinzena de março para cá parou tudo, todos os serviços hospitalares, inclusive as clínicas de fisioterapia também, como diversos outros setores, né? E até que as pessoas tenham realmente confiança para voltar, isso não é um processo fácil. E se a gente parar para pensar, a pandemia é a mesma de março e abril, na verdade, ela não mudou, né? Ainda não temos a vacina, ainda não temos segurança completa para poder voltar às atividades que nós fazíamos antes, mas o aprendizado de toda a área da saúde, ela foi enorme, foi gigantesca nesses meses, né? Então, o que antes era, de certa forma, um pânico, um medo exacerbado, hoje ainda permanece o receio, ainda permanece os cuidados, mas teve todo o aprendizado, inclusive de todos os profissionais da saúde, o aprendizado de toda a estrutura de poder fornecer um atendimento adequado de saúde para quem precisa, né? Então, sem dúvida, hoje nós temos uma capacidade muito maior de trazer segurança para um atendimento necessário do que tínhamos há 3 meses atrás. Todos os serviços se adaptaram, todos os serviços estipularam protocolos muito rígidos de atendimento, né? Então, aqui no nosso hospital, a gente tem isso de forma muito, muito acentuada, e hoje o hospital é um hospital seguro para que os pacientes que precisem vir até aqui venham com segurança, porque os profissionais e toda a estrutura hospitalar está preparada para isso, né? E as clínicas de fisioterapia não são diferentes, né? Então, eu tenho certeza que todos os fisioterapeutas, nas suas respectivas clínicas, nos seus serviços ambulatoriais, eles adotaram protocolos muito rígidos para que possa voltar aos poucos a fazer o atendimento desses pacientes com segurança, né?
Então, apesar da pandemia ainda estar aí, ela não se modificou, mas eu entendo que o aprendizado de quem fornece, oferece o serviço de saúde, ele amadureceu muito, né? Então, esse aprendizado foi muito importante. E as pessoas não podem, na minha visão, realmente ficar esperando uma situação física, uma situação de saúde se agravar para poder procurar um serviço, né? Então, essas pessoas, eu acho que não podem deixar realmente essa situação se agravar, e eu acho que é o momento, sim, de aos poucos procurar esses setores que têm esses protocolos seguros e mais rígidos e procurar fazer esse tratamento de forma segura. Eu tenho certeza que a maioria, pelo menos aqui em São Paulo, pelo que eu acompanho, dos setores de saúde, essas aberturas já estão se iniciando, com espaçamento entre pacientes, com distanciamento, com todos os protocolos de higienização, enfim, eu acho que o paciente deve se sentir mais seguro. Eu acho que é uma tendência natural do paciente se sentir mais seguro a partir do que a gente pode oferecer para eles, né? E eu recomendo realmente que esses tratamentos voltem aos poucos a serem feitos, tá? Ok. Vamos responder, então, alguns questionamentos. Para o Marcelo e para o Eduardo. Então, as pessoas que já tinham escoliose, já tinham uma protusão discal ou hérnia de disco, já tinham artrose, seja na cervical ou na lombar, vários estão relatando que pioraram muito essas dores. Por que elas pioraram? O que é que nós podemos fazer? Dicas de ergonomia. Assim, não dá para ter um escritório maravilhoso em casa, mas o que a pessoa pode fazer em casa para tentar diminuir a sobrecarga na coluna, na musculatura? A pergunta vai para os dois. Bom, eu vou começar, então, vou falar, me permita, Eduardo, eu vou falar mais da dor, e aí eu queria te ouvir também falar um pouco dessas dicas. Mas, de fato, Alberto, as pessoas que têm tido dor, a maior parte, a maioria delas, com certeza, já tinha alguma alteração na coluna. As alterações degenerativas da coluna, elas são alterações extremamente frequentes. A maioria da população acima dos 40 anos tem algum tipo de alteração degenerativa na coluna, quer seja uma artrose, uma discopatia, mas a maioria também dessas pessoas tem uma doença ou uma condição, nem posso chamar de uma doença, uma condição que é assintomática. Essa condição assintomática, ela fica por muito tempo ali quiescente, enquanto a pessoa está tendo sua atividade normal, ela está protegida de desencadear um processo doloroso. E aí, na situação de sedentarismo, um sedentarismo imposto, na situação de má ergonomia nas atividades de home office, na situação de exercer atividades domésticas de uma maneira contínua, na condição de ter que cuidar dos filhos, da casa e do trabalho, e mais o sedentarismo, as dores se desencadeiam. Então, não é comum eu ver pessoas cuja doença piorou ou se agravou. Lógico que existem, mas a maioria das pessoas já tinha uma situação, já tinha uma condição, uma protrusão discal, uma hérnia de disco, uma artrose da coluna, que se manteve igual, mas simplesmente entrou num processo de agudização, de inflamação, despertou o sintoma pela questão ergonômica. Já a escoliose, eu acho que a gente tem que diferenciar dois tipos de escoliose. Existem aquelas escolioses que são posturais, não só escolioses, mas as hipercifoses ou as retificações cervicais. Existem deformidades da coluna que têm uma relação postural. Essas situações elas podem, de fato, se agravar durante o período de má posição ergonômica, especialmente se esse período ele é mantido por muito tempo. Agora, aquelas pessoas que já têm escolioses de alto grau, escoliose que a gente chama de escoliose estruturada, escoliose de 40 graus, 50 graus, ela tem pouco efeito
no que diz respeito à postura. São situações já instaladas. Podem despertar dores durante o processo do sedentarismo e da margonomia? Sim, mas não vai piorar a escoliose nesse período aí de 4, 6 meses, 12 meses. Mas pode dar dor, né? Agora, é fundamental, quer dizer, uma vez que a gente reconhece aquilo que é o problema, eu acho que a maioria das pessoas que estão sofrendo de dor, ela já vem com diagnóstico, ela sabe que ela tem dor porque ela ficou muito tempo parada, porque ela engordou, porque ela está mais sedentária. Então, quer dizer, como que a gente tem que agir de uma maneira racional e sistematizada para resolver quem já está com dor e para proteger quem ainda não está e pode ficar, né, Eduardo? O que você acha? Não, com certeza, doutor Marcelo. A proteção de quem já está com dor é fundamental, né? E quem já tem um problema anterior, como você estava falando de escoliose, a gente tem que lembrar que uma má postura, por exemplo, durante o home office, o doutor Alberto tinha falado, por exemplo, de hernia de disco, que ele falou lá atrás, né? Uma escoliose, uma má postura sobrecarrega disco intervertebral também, né? Então, para quem já tem uma predisposição, para quem já tem um pouco de hernia de disco, já tem uma certa compressão de disco intervertebral, e isso vai potencializar mais ainda, né? Mas eu queria só complementando com o que você disse, queria dizer o seguinte, quem está trabalhando no home office, como que ele desconfia que a postura dele não está boa, né? Então, como que ele vai saber se ele está bem posicionado ou não? E aí, a primeira dica que eu dou é o seguinte, se nos primeiros 30 minutos, 40 minutos de trabalho, ele já sente algum certo tipo de desconforto postural, algum tipo de tensionamento muscular diferenciado em algum lugar, em algum lado mais do que o outro, não precisa de 2, 3 horas de posicionamento errado para ele desconfiar. Tá? Com 30 minutos, 40 minutos, ele já vai saber, ele vai desconfiar que não está legal, que alguma coisa precisa ser corrigida, precisa ter um apoio diferenciado, ou precisa melhorar o posicionamento do monitor, enfim, alguma coisa sempre ele pode fazer para tentar melhorar, né? Eu gostaria de falar algumas dicas rápidas para quem não tem muita noção do de como que seria esse posicionamento ideal na frente do computador, para quem fica longos períodos na frente, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve tratar, ainda mais agora que a gente está trabalhando muito em casa, aquilo que eu acho que o doutor falou lá no início, realmente evitar, por mais que estando em casa a gente tenda e tem aquela tendência de querer ficar mal posicionado, deitado na cama, com o notebook no colo, ou em cima do sofá, uma posição não adequada, tudo isso é o trabalho em casa que às vezes a gente se sente tentado a fazer isso, né? Então, sempre ter uma certa disciplina para realmente procurar sentar apoiar o computador numa mesa, uma postura reta, numa mesa com uma altura de aproximadamente, que a gente considera ideal, próximo de 70 centímetros, tá? Uma cadeira que não precisa ser uma cadeira ergonômica, nem todo mundo vai ter uma cadeira ergonômica em casa para poder trabalhar, não são todas as pessoas que conseguem, mas que tenha uma altura, pelo menos, próxima e compatível com a altura da mesa, com a altura do próprio corpo. Por exemplo, uma cadeira em torno de 45 a 55 centímetros costuma ser uma cadeira ideal. Que esse apoio nessa cadeira, se ela tiver um encosto alto, preferencialmente, é recomendado, né, que a gente consiga apoiar toda a coluna, de preferência até a altura dos ombros de cada um. Se tiver um apoio nessa coluna até próximo dos ombros, é recomendado, é considerado uma postura melhor do que aqueles apoios que vai até apenas a coluna lombar, ou que não preencha todo o apoio da coluna, né? Um apoio lombar é muito importante, né? Tem algumas cadeiras no mercado que já vêm com apoio lombar, que a gente consegue, que já tem aquela curvatura fisiológica da coluna lombar. Mas se você não tiver uma cadeira dessa, que pelo menos coloque uma almofada, que tem um mínimo de apoio lombar, ajuda bastante, né? A gente tem que estar sempre muito atento com os ângulos do nosso corpo, né? Estar atento com o posicionamento, com a nossa postura e estar atento a alguns ângulos, que são ângulos chaves, assim, né? Então, por exemplo, o ângulo do nosso quadril em relação ao tronco
tentar deixar ele próximo dos 90 graus. Isso tem tudo a ver da forma que você senta, né? Se você senta numa cadeira com a coluna ereta, apoiada, com o ângulo do quadril em relação ao tronco próximo de 90 graus, você vai estar bem posicionado. Da mesma forma, o joelho também. Então, vamos ter em mente aproximadamente o ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo funciona bem tanto do quadril em relação ao tronco, quanto o ângulo de 90 graus do joelho, ângulo de 90 graus dos pés apoiados no chão, em relação à tibia, em relação à perna. Então, todos esses ângulos nos traz um conjunto de informação de que a gente está numa postura adequada, né? Os pés é muito importante que estejam sempre apoiados no chão, isso traz um certo conforto para o resto da cadeia muscular. Aquelas pessoas que têm uma estatura mais baixa, tente colocar um apoio nesses pés para essas pernas não ficarem penduradas. São pequenas coisas, são pequenos sinais que a gente precisa ficar atento, né? A altura do monitor, por exemplo, a altura do monitor é muito importante, que a parte superior do monitor que fique na nossa linha dos olhos, né? Então, se, por exemplo, você está com um notebook numa mesa e o notebook ele fica um pouco mais baixo, abaixo da sua linha dos olhos, coloque livros, coloque apoios para você não precisar fazer nenhum movimento de flexão da cervical e que venha comprometer e venha causar algum tensionamento, né? Eu estava falando dos ângulos, o ângulo do queixo também, né? O ângulo da cabeça em relação à pessoa, também próximo dos 90 graus, para a gente manter a horizontalidade do olhar, para não ter nenhum tipo de compensação de cervical, né? São pequenas coisas que a gente tem que estar atento, por exemplo, luminosidade, né? A luminosidade, né? Se a gente puder ter uma luminosidade adequada e preferencialmente de forma natural, com a luz do sol entrando, se você puder ficar próximo de uma janela, sempre é melhor do que a luz artificial, né? Então, são pequenas coisas. O mouse, por exemplo, o mouse, há sempre uma tendência do punho ficar fletido, né? Então, há hoje no mercado mousepads com apoio para poder diminuir essa compensação, para diminuir tendência de lesão por esforço repetitivo. São pequenas coisas que a gente pode, não só da coluna, mas de ombro, posicionamento do ombro alinhado com o quadril. Tem muitas coisas que a gente pode estar atento, né? Então, por exemplo, a que distância qual que é a distância ideal para o monitor ficar na sua frente, né? E aí eu dou uma dica simples para todos, né? Se você esticar o seu braço, a ponta dos seus dedos encostando no monitor, essa é a distância ideal. Nem muito acima disso, nem muito mais próximo disso. A distância, por exemplo, entre a cadeira e a mesa que você está, próximo de 20 centímetros, 20 a 30 centímetros. Então, isso são dados, não meus, mas são dados de ergonomia, né, que os ergonomistas indicam de serem posturas ideais e que vão vão minimizar certas tensões musculares que podem trazer dor para você, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Acima até da importância de todas essas dicas de ergonomia, eu acho que os nossos hábitos de exercícios diários, regulares, eles são até mais importantes do que a postura. A postura tem que ser uma coisa automática. Então, depois que a gente tiver esse aprendizado do que é o ideal enquanto postura, do que é o ideal de posicionamento, né, de tudo isso que eu falei, de todos esses pequenos aspectos que a gente tem que estar atento, né? Mas eu considero até mais importante do que isso são as nossas atividades físicas regulares, né? Porque os músculos eles estão fortes o suficientes, eles estão alongados de forma regular. Eventuais posturas inadequadas, elas são compensadas por esse preparo prévio do nosso corpo, né? Então, a atividade física regular, o fortalecimento muscular continuado, eu costumo dizer o seguinte, quem é sedentário vai ter sempre um risco maior de desenvolver dor do que aquele que pratica uma atividade física regular. Então, a gente tem que, apesar de estar na pandemia, apesar de estarmos em quarentena, apesar de estarmos em home office, a gente tem que criar rotinas ao longo do nosso dia para fazer atividades físicas, né? E
de forma intensa, sim, para poder fortalecer músculos, mas também durante a sua jornada de trabalho, né? Então, durante a jornada de trabalho, por exemplo, pausas da sua jornada de trabalho a cada 2 horas, a cada, no máximo, 3 horas, é fundamental para melhorar a circulação do corpo, para levar sangue para as articulações, para poder, a gente pode fazer uma caminhada breve de 5 minutos, 5 a 10 minutos, que seja um alongamento simples, não nada muito complexo, mas pelo menos para melhorar a circulação, para diminuir as tensões. Essas pausas são fundamentais, né? Então, são pequenos hábitos que a gente tem que desenvolver agora, principalmente, que faz toda a diferença em alguma consequência de dor que você venha a ter mais para frente, né? Então, é muito importante e a gente tem que ser disciplinado, não tem jeito, né? Se a gente está em casa trabalhando, a gente tem que procurar melhor postura, a gente tem que ter atenção para o nosso corpo, a gente tem que ter uma conscientização corporal o maior possível, a gente tem que se conhecer, tem que saber quando que a gente está numa postura inadequada, no mínimo sinal de dor, vamos tentar corrigir isso, vamos fazer pausas para não deixar criar questionamentos, e é uma questão de disciplina, e a gente tem que trabalhar essa disciplina no dia a dia, né? Muito bom, Eduardo. Então, temos uma série de perguntas. Eu vou começar por uma aqui para o Marcelo. O Marcelo, tem uma espectadora que tem uma hérnia lombar que foi diagnosticada na tomografia. Ela começou a fazer fisioterapia, ela tem fraqueza nas pernas, eventualmente ela tem o tremor nas pernas. Ela começou agora a fazer a fisioterapia. Essa é claro que sem examinar, sem ver as imagens, a tomografia, não dá para dizer, mas de uma forma geral, está correto o tratamento? Marcelo? Oi, você está me ouvindo? Eu estou. Então, vamos lá. O que eu queria dizer disso é que assim, hérnias de disco, elas têm muitas, não é uma doença só, tem muitas possibilidades de apresentação. Então, tem hérnias de disco que são emergências cirúrgicas, tem algumas hérnias que podem ser cirúrgicas, mas a maioria das hérnias de disco nunca vão precisar de um tratamento com cirurgia. E elas vão ter respostas com esses tratamentos de fisioterapia, de reabilitação física, reabilitação postural, como ela está fazendo. Em geral, a gente vê alguma resposta nesses tratamentos por volta de 6 semanas. Então, é importante a pessoa que está se tratando, ela ter uma expectativa, né? Porque às vezes a pessoa quer melhorar rápido, quer melhorar em poucos dias, todos nós queremos ficar bons logo, mas a resposta média desse tratamento começa a acontecer a partir de 6 semanas, e aí a gente vai ter uma melhora gradativa, e aí vai introduzindo novos exercícios e novas modalidades de reabilitação física e postural que vão culminar numa fase de estabilidade muito boa. E é isso, né? Mas realmente, como você falou, Alberto, é muito particular, quer dizer, tem que ver o caso para a gente poder dar uma orientação específica para cada paciente. Tá, mas qual seria o sinal de alerta? Então, a pessoa tem dor, tem hérnia de disco na tomografia, na ressonância, mas quando é que a gente percebe que não tem mais solução conservadora? Quer dizer, é o tipo da dor, é o tipo de medicação, é o tempo da doença? Como é que a pessoa suspeita que a fisioterapia não está resolvendo ou continua com a fisioterapia, ou às vezes o médico fala assim, tem que operar e realmente a indicação agora já é a cirurgia? Perfeito. Então, assim, classicamente tem 2 indicações de cirurgia que a gente adota. A primeira delas, a mais usada, mais indicada, é quando o paciente tem uma hérnia de disco que comprime algum nervo, quer seja uma raiz nervosa, quer seja a medula espinhal, e está provocando algum tipo de déficit neurológico, que pode ser uma perda de sensibilidade ou uma perda de força.
Então, nessas situações, existe a possibilidade de se optar pela cirurgia. A segunda situação é aquele paciente que não tem um déficit neurológico, mas ele tem uma dor que não responde ao tratamento conservador. Então, ele fica melhor um período aí de dias e a dor volta, ou a dor nunca melhora. Então, essa dor recorrente ou uma dor não responsiva. Então, esse paciente que tem uma limitação física por dor, mais de 6 semanas, ou que teve 3 crises num período de 6 meses, crises sérias, aí é um paciente candidato a se discutir a cirurgia, né? Desde que exista uma comprovação de que a dor que ele está tendo é daquela hérnia de disco. Então, via de regra, são 2 situações. Uma dor que não melhora ou uma hérnia que provoca uma perda de função neurológica. Tá. E tem mais uma pergunta. É uma paciente que tem hérnia C6, C7 com fissura no saco dural posterior. Qual é o melhor tratamento? É conservador ou cirúrgico? Então, Alberto, as fissuras, simplesmente, elas são sempre conservadoras. E são situações que muitas vezes dói muito. É uma lesão pontual no disco intervertebral. E ela cicatriza em até 3 meses. Agora, como eu disse antes, quer dizer, se for só uma fissura, tratamento conservador. Agora, se é uma fissura e tem uma compressão medular nesse nível C5, C6, a cirurgia pode ser uma alternativa, sim, mas é uma resposta que era muito individualizada. Tá. Agora, tem uma pergunta aqui que eu confesso que eu não sei para qual dos dois é. Vocês conhecem FIR? FIR é F-I-R, IMAS, da Nippon Fex. Isso realmente funciona? Imagino que seja para o Eduardo, talvez. Deve ser algum aparelho, eu não sei o que é isso. Então, a pessoa que fez a pergunta, se puder exemplificar melhor o que é o aparelho de fisioterapia, que tipo de aparelho é, para podermos tentar responder para vocês. Tá? Mas aí, ainda para o Eduardo. Eduardo, tem uma colega nossa que tem 3 hérnias de disco, mora no Rio de Janeiro, tem indicação e solicitação de fazer fisioterapia, mas as clínicas estão fechadas. Como é que nós podemos ajudar essa colega? Pronto, Alberto, então, vamos lá. Quanto ao FIR-IMAS, né, eu estou vendo aqui no chat, realmente, da Nippon Fex. Eu vou pedir desculpa, mas eu desconheço, tá? Vou procurar me informar e eu posso tentar responder para ele posteriormente. Para Adriana Garcia Hamazaki. Realmente eu desconheço, mas vou procurar essa informação para repassar para ela posteriormente, tá? Quanto à hérnia de disco, hérnia de disco, né, do Rio de Janeiro, não é isso? 3 hérnias de disco. Isso mesmo, Foi o Claudecir Maria que perguntou. Claudecir, é o seguinte, sinceramente, eu aconselho que você tenha confiança realmente de procurar a sua clínica de fisioterapia e já retomar os exercícios, né? Porque 3 hérnias de disco, eu não sei se você tem algum tipo de radiação, se tem algum tipo de compressão nervosa, fica difícil daqui da gente saber, eu não teria nem como ficar orientando o exercício para você, até porque depende de uma avaliação médica para ver o comprometimento dessa hérnia, né? Mas até alongamentos, em alguns casos, se há comprometimento nervoso, eles são até contraindicados, né? Então, por isso que precisa realmente de um acompanhamento do profissional, né? Então, se você tem indicação de fazer fisioterapia, se o seu médico te indicou a fazer fisioterapia, eu particularmente, eu recomendo que você procure o seu fisioterapeuta no Rio, e aquilo que eu já disse anteriormente, eu acho que com certeza o seu fisioterapeuta, a clínica de fisioterapia lá no Rio de Janeiro também já deve estar já se preparando para começar a receber os pacientes novamente, né? Seria uma irresponsabilidade minha eu orientar qualquer tipo de exercício para você sem conhecer o seu caso e sem saber as especificidades que você tem, né? Mas eu indico realmente que você procure o seu serviço de fisioterapia que você já fazia antes, tá bom? Agora uma pergunta
para ambos. Perguntaram se fazer exercício de alongamentos antes e depois do trabalho, seja em casa, seja no escritório. O que é melhor? Antes ou depois, ambos, e que tipo de alongamento eles podem fazer? Se me permite, doutor Marcelo, na verdade, para quem está em home office por muito tempo sentado em casa e trabalhando por longos períodos, na verdade, o alongamento deve ser feito continuamente, né? Aquilo que eu tinha falado das pausas, o quanto que elas são importantes, né? Se a gente considerar que a cada 2 horas a gente pode parar para fazer um pouco de alongamento, eu acho essencial e fundamental, né? E como que deve ser feito esse alongamento? Nesse alongamento a gente deve fazer sempre, só dando uma dica geral, de modo, lógico que tem as especificidades de cada indivíduo, mas de modo geral 20 segundos você alongando o músculo é o suficiente. Esse alongamento deve ser feito de forma suave, não traumática. A gente tem que considerar que as pessoas às vezes acham que o alongamento tem que doer e só doendo muito que ele é eficiente. Não é verdade. A gente pode estar, inclusive, causando até algumas lesões se esses alongamentos forem feitos de forma muito intensa. Então, movimentos lentos, suaves, respeitar o limite de cada um é fundamental. E aí, respondendo, né, se faz antes, se faz depois ou se faz durante, na verdade, assim, o durante é fundamental por conta dessas pausas para melhorar a circulação, para diminuir os tensionamentos. E o alongamento, aí eu associaria com o fortalecimento muscular, e aí ou antes ou depois, e aí cada um vai ter a sua rotina diária de implementar essa rotina de exercício de um modo geral, né? E tanto de alongamento, e aí eu já acrescentaria também o fortalecimento muscular. Então, né, os músculos da coluna, de modo geral, eles se beneficiam muito com aquela região que está na moda agora, que é a região do core, né? Que é ali que compreende ali os músculos do abdômen, da pelve, da região lombar, do quadril. A coluna se beneficia muito se a gente criar hábitos de fortalecimento de todo esse conjunto muscular, de estabilização segmentar, de estabilização da coluna. E depois essa coluna, esses músculos estão expostos a condições talvez não ideais, por algum posicionamento errado ou inadequado durante o home office, há uma certa compensação disso. A pessoa pode deixar, pode até estar mal posicionado eventualmente, mas se ela tiver uma musculatura preparada para tolerar, para aguentar esses longos períodos sentado, ela vai estar com uma probabilidade de desenvolver dor muito menor do que aquele que é sedentário, que não fortalece, né? Então, respondendo à pergunta do nosso colega, então, assim, durante o home, durante o trabalho, é fundamental essas pausas com pequenos alongamentos, de modo geral, para prevenir dores locais, mas tanto o alongamento quanto o fortalecimento é fundamental em algum outro momento do dia de forma mais completa, um alongamento mais global, um fortalecimento um pouco mais específico para esses músculos da coluna. Tá bom? Marcelo, você quer complementar sobre os exercícios antes ou depois do trabalho? Então, Roberto, eu acho que o Eduardo esclareceu bem, mas o importante é ter rotina, né? Eu acho que a grande questão é que nós estamos discutindo, tudo que nós falamos aqui está envolvido numa questão de quebra de rotina. E a gente tem que ter uma rotina de atividades físicas do dia a dia, desde atividades, não exercícios, mas atividades de subir uma escada para chegar até o seu escritório para o trabalho, de descer do carro para levar a criança até a porta da escola. Essas situações, elas estão quebradas pela quarentena. E aí, a gente tem que suprir isso aí de alguma forma no dia a dia. E o alongamento em casa, o alongamento no home office, ele é adequado e o ideal é que ele seja distribuído. Tudo que a gente faz demais, o exercício ele é muito bom para o nosso corpo, é muito bom para a coluna, mas exercício tem que ter uma dose adequada para cada pessoa. É o exercício que o nosso corpo tolera,
na dose que ele tolera, na intensidade que ele tolera, nas repetições que ele tolera, né? Algumas pessoas que têm tido dor agora, que têm nos procurado, são pessoas que não fazem exercício há muito tempo, de repente se depararam com um aumento de peso, a balança alertou, e aí a pessoa quer partir para uma atividade física mais intensa, mais vigorosa. Agora que reabriram as academias, a pessoa quer fazer todos os exercícios que não fez na quarentena no mês de agosto. Isso não é bom. Então, se a gente pode deixar um alerta, um dos alertas é esse, quer dizer, tenha cuidado na retomada da atividade física e retome de uma forma gradativa, respeitando as suas limitações, porque isso vai ser benéfico. E os alongamentos, os exercícios, eles quanto mais distribuídos ao longo do dia e ao longo da semana, eles vão ser melhor compreendidos pelo corpo e vão ter uma resposta mais satisfatória. Só complementando, doutor Marcelo, acho que a gente nunca deve perder o foco da qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de fazer atividade física, não é apenas para não ter dor na coluna, né? É para trazer qualidade de vida de forma geral, e a gente se beneficia muito de qualquer atividade física, né? Então, o fato de estar em casa, de estar passando por esses momentos de pandemia, com certeza as pessoas estão mais estressadas, estão mais ansiosas, estão com perturbações mentais. Então, eu acho que a gente deve ter o foco em qualidade de vida, não só pensar no exercício físico apenas como uma questão mecânica e necessária para o home office, mas a atividade física como um todo, qualquer prática que a gente venha a ter, que venha contribuir com a nossa qualidade de vida, ela é bem-vinda, né? Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer, ou que já fizeram em algum momento da vida, ou yoga, ou meditação, práticas meditativas, enfim. A yoga, por exemplo, traz um grande benefício para quem está em casa, né, durante essa pandemia, melhora a parte mental, associa a alongamentos, associa a fortalecimento muscular, né? Então, eu acho que qualquer coisa que nós possamos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, isso vai fazer com que nós tenhamos menos dor. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Tá bom? Então, aí a colega mandou aqui o que é a pulseira FIR da Nippon Flex. FIR é o nome dado a uma tecnologia com capacidade para absorver e armazenar elétrons que vem da frequência eletromagnética emitida pela luz. A tira do produto fica presa ao pulso e é feita de silicone. Bom, mas aí tem uma outra pergunta aqui, quer dizer, nós estamos com o tempo quase no final e tem várias perguntas, vamos tentar responder sucintamente. Tem uma colega aqui que está com dor no punho. Aí ela pergunta se é melhor usar o mousepad com ou sem apoio. Não sei quem quer responder, Marcelo ou Eduardo? A doutora Alberto? Desculpa. Eu acho que o Eduardo, não. Eduardo, você já deu algumas orientações, você pode até complementar nessa questão. Na verdade, eu indico fortemente o apoio de punho para compensar essa tendência de flexão para diminuir a tensão muscular dos extensores do punho. Tá? Eu indico realmente o mousepad como apoio. Tá, então agora, o Marcelo, para o Eduardo também, quem quiser responder. Quem tem escoliose, qual é o melhor tratamento ou melhor maneira de se exercitar para se prevenir para não ter dor? É o exercício de impacto, quer dizer, é uma corrida, é exercício na academia, ou é natação, ou é pilates, yoga? O que é que vocês recomendam para que haja prevenção dessa dor e que não haja piora dela? Bom, a escoliose, quando causa dor, ela causa uma dor por sobrecarga. Então, a gente imagina que uma coluna que é alinhada, ela tem um desvio do eixo que sobrecarrega as articulações de um lado e a musculatura do outro lado. Então, as dores da escoliose têm muita relação com isso. Algumas pessoas que têm escoliose de longa data, pessoas mais idosas, têm uma escoliose que provocou um desgaste já da coluna. Então, que já provocou artrose. Esses pacientes não se beneficiam com exercícios de alto impacto.
Então, quem tem escoliose com artrose tem que fazer um exercício de fortalecimento da musculatura do tronco, do core, bem orientado, bem assistido. Natação, pilates são boas técnicas com baixo impacto e com uma boa capacidade de fortalecimento. Já pacientes mais jovens que têm escoliose sem processo degenerativo, esses pacientes têm liberdade de fazer qualquer tipo de exercício. Mas eles vão se beneficiar de exercícios relacionados também a fortalecimento do core, fortalecimento da musculatura paravertebral, sempre tentando manter o equilíbrio dessa musculatura e estimular a postura no exercício da escoliose. Infelizmente, algumas pessoas que têm escoliose e não sabem, agravam a escoliose fazendo exercícios na academia, porque eles fazem o exercício com o eixo do corpo deslocado, de forma que o trabalho da musculatura do lado direito da coluna, do lado esquerdo da coluna, acaba ficando assimétrico e o fortalecimento pode progredir de um lado da musculatura em detrimento ao outro, pode progredir a escoliose ou piorar os sintomas dessa escoliose, né? O que você acha, Eduardo? Com certeza, doutor Marcelo, você tem razão. Por isso que o acompanhamento de um fisioterapeuta é muito importante. Hoje em dia, antigamente existia apenas o RPG, né, para fazer as reeducações posturais globais, né, para fazer todo esse realinhamento muscular e procurar compensar essas curvaturas da coluna. Hoje em dia tem diversas técnicas e tem fisioterapeutas especialistas e especializados em fazer todo esse tratamento postural e tem um campo de atuação realmente muito importante e muito grande, né? Sempre fazendo com que a gente consiga realmente um resultado muito bom e promissor em muitas das escolioses, não só escolioses, mas outras deformidades e alterações posturais, né? Então, hoje em dia tem um campo vasto para isso, tem muito recurso, os fisioterapeutas são muito preparados e tem técnicas muito específicas para poder fazer com que o paciente se recupere, né? Ou pelo menos estabilize alguma situação que seria progressiva, né? Muito bom. Ô Marcelo, tem duas perguntas aqui. O doutor falou que eu tenho hérnia de disco na lombar, na L4, L5. E ele falou que eu não posso fazer ginástica de impacto. Quer dizer, eu nunca mais vou poder correr, é isso? Não exatamente, né? As hérnias de disco, existe uma fase da hérnia de disco, que é uma fase quando ela tem algum tipo de extrusão, ou uma fase que existe uma fissura, como a gente já falou anteriormente, que são características anatômicas da hérnia, que contraindicam o exercício com impacto, normalmente temporariamente, né? Mas tem que ser reavaliado e oportunamente rediscutido a possibilidade de voltar a fazer exercício com impacto. Tá. E outra coisa, tem uma outra colega que ela estava um pouco obesa, fora do peso, sedentária, e comprou uma esteira para caminhar, para fazer ginástica, para tentar emagrecer. Só que as dores pioraram. E agora, doutor, o que eu faço? Então, possivelmente, ela pode ter algum tipo de lesão na coluna, algum processo inflamatório, não necessariamente alguma lesão grave. Pode ser uma inflamação ligamentar, uma artrite da articulação facetária, pode ser até uma hérnia de disco, mas tem muitas outras causas que levam à dor na coluna. Então, o exercício não necessariamente ele vai melhorar a dor aguda da coluna. Em geral, nós temos que tirar o exercício na fase aguda, diminuir a intensidade da dor, controlar com medicamentos e aí retomar o exercício. Então, a dica que eu deixaria para ela, para outras pessoas da nossa audiência que estão com dor e a dor está persistindo há mais de 2 semanas, é procurar o atendimento para fazer uma investigação mais aprofundada. As dores que são consideradas autolimitadas, aquelas dores que duram 5, 7 dias, que são a maioria das dores da coluna,
elas devem ser já administradas com atividade física, com alongamentos em casa, etc. Mas se a dor persiste numa intensidade considerável, é melhor fazer uma avaliação. Eu sugiro, pontualmente, né, nesse caso, né, não sei se você está de acordo, doutor Marcelo, se durante a caminhada, o exercício na esteira, ela está tendo dor durante a execução do exercício, eu indico que suspenda provisoriamente, que tente descobrir o motivo da dor antes de ficar forçando alguma situação que possa agravar mais ainda essa dor dela, né? Sem dúvida. Eduardo, aproveita. Desculpa, você ia falar, Marcelo? Não, concordo com o Eduardo. É isso. Eduardo, aproveita que você está com o microfone. Objetivamente, a pessoa assim está um pouco sedentária, está com uma barriguinha e tem dor nas costas, aí vai para a fisioterapia, melhora, dali 6 meses, volta a doer tudo de novo. E ela, assim, ela não quer ir para academia, ela não tá querendo ainda fazer a fisioterapia, mas o que ela poderia fazer em casa para tentar melhorar o condicionamento? Por exemplo, fortalecimento do abdominal é importante, alongamento de alguma musculatura é importante para prevenir essas dores, principalmente para as pessoas que sejam sedentárias e ficam o tempo todo sentadas. O que você pode orientar para elas fazerem em casa? Roberto, o que a gente pode falar em termos bem globais, bem gerais, né? Exercícios em casa, qualquer, como eu já tinha dito antes, né? Qualquer exercício que a gente possa estar fortalecendo abdômen, que possa estar fazendo exercício de quadril, que possa estar trabalhando, por exemplo, exercícios de prancha, são ótimos exercícios para se fazer em casa, exercícios que usam peso do próprio corpo, por exemplo, que não demandam, que não necessitam de grandes equipamentos. Por exemplo, você deitar e trazer os joelhos contra o tronco, você está conseguindo fazer um certo alongamento ali da musculatura paravertebral. São pequenas coisas que a gente pode fazer para poder estar minimizando essas dores, né? Mas isso não é o tratamento, né? Eu volto a falar, o tratamento deve ser acompanhado cada caso com o profissional. É difícil a gente dar orientações de exercícios que sirvam para todo mundo. Não existe fórmula mágica e exercício simples para se falar e que sirva para todos, né? Cada situação é uma situação diferente, cada um tem as suas particularidades, tem as suas próprias lesões. Então, isso tem que ser avaliado realmente pelo profissional, né? Então, assim, como o doutor Marcelo disse, as academias estão abrindo, estão retomando as atividades, as clínicas de fisioterapia estão com segurança para receber esses pacientes, os médicos, com certeza, já estão clinicando novamente, já estão à disposição para esses pacientes serem avaliados novamente. De modo geral, de forma bem simples, exercícios de alongamentos paravertebrais, exercícios de fortalecimento do core, para a estabilização de dores na coluna, exercícios que utilizem peso do próprio corpo, tudo isso são atividades gerais que podem estar trazendo benefício para o paciente. Tá? Marcelo, tem umas perguntas aqui sobre automedicação. O que ele pode tomar em casa, tá? Vulgarmente falando, eu estou com a coluna travada, não consigo ir para o médico, não tem ninguém para me levar e estou com muita dor. O que eu posso tomar sem prescrição médica, que seja seguro e que vai me ajudar? Tem alguma coisa? Então, é completamente seguro? Não, mas nós temos que pensar de uma maneira. Existe aquela linha de medicamentos que são medicamentos sem prescrição e tem bons analgésicos que podem ser utilizados, né? Como o paracetamol e a dipirona. Acho que são remédios e alguns derivados, algumas composições com essas medicações que são vendidas em balcão de farmácia que podem dar um alívio inicial às dores mais severas e, às vezes, as dores mais simples melhoram completamente, né, com essas medicações. Mas a automedicação é algo que a gente tem que desencorajar em todos os sentidos, né? Existem muitas complicações decorrentes disso e eu acho que tem que deixar esse alerta para a população em geral evitar a automedicação.
E a barriguinha, ela atrapalha? Ela é causa de dor ou é um charminho e que não tem problema nenhum ter uma barriguinha? Bom, aí, assim, problemas sempre tem, né? A barriguinha, ela é o reflexo de uma perda da competência do core para manter a coluna. A musculatura do abdômen, ela tem que funcionar como um colete, ela tem que conter as vísceras e manter uma pressão intraabdominal para sustentar o diafragma e a coluna. Se a pessoa engorda, essa musculatura vai se distendendo gradativamente, vai perdendo a competência de fazer essa pressão hidrostática e aí, consequentemente, vai sobrecarregar a musculatura e os ligamentos posteriores da coluna lombar. Então, independente de charme, de alguma outra ideia, a barriga é inimiga da coluna. Não tenha dúvida disso. Aí, Eduardo, eu tenho uma pergunta aqui, que a pessoa falou assim, então, mas nas farmácias vende uns aparelhos, eu não vou citar a marca, mas que produzem alguma onda. Uns adesivos que tem um aparelhinho com uma bateria, aí são dois, como se fossem eletrodos, né? Dois adesivos, você liga e ele começa a dar choquinho, né? Ou os emplastros. Isso tudo pode ajudar a melhorar uma dor cervical, uma dor no trapézio, ou até uma dor lombar, Eduardo? Doutor Alberto, na verdade, esses aparelhos, eles contraem ali, pegam o ponto motor e causam uma contração local, mas não é o suficiente para, eu entendo assim, pelo menos, não é o suficiente para causar uma contração muscular a ponto de fortalecimento estrutural do músculo, tá? Traz uma sensação de que está tendo uma certa resposta ali local, mas sem dúvida que fazer um fortalecimento do core, como a gente já falou, fortalecimento abdominal através de contração isotônica, ele é uma contração apenas isométrica, né? Você tem simplesmente a contração do ponto motor do músculo local, mas não é um fortalecimento de forma sustentada, né? Então, eu oriento realmente exercícios mais complexos para a gente poder ter resultados um pouco mais eficientes, digamos assim, tá bom? Mas pode ser usado para quem não está fazendo nada, alguma coisa, alguma contração muscular é melhor do que nenhuma, né? Mas não é o ideal, não substitui o acompanhamento do fisioterapeuta ou o acompanhamento de exercícios mais complexos, tá? Até para poder a gente conseguir essa estabilização lombar, essa estabilização da musculatura posterior que o Dr. Marcelo acabou de falar, né? Então, a barriguinha, dizem que quem não tem barriga porque não tem história, né? Mas não é verdade, né? A barriga não é para ser uma realidade em nossas vidas, porque não é apenas uma questão estética, é uma questão estrutural de estabilização da coluna, até para poder suportar todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Estamos quase ao final, mas ainda temos tempo para algumas perguntinhas. De uma forma geral, não existe milagre nem segredo, né? Quer dizer, nós já dissemos que o sedentarismo, o trabalho com uma má postura, com má ergonomia, a barriguinha, a musculatura flácida, encurtada, tudo isso são causa das dores, né? Então, não existe segredo, mas também não tem milagre. Então, não adianta você ser sedentário, dizer assim, eu estou meio obeso, estou meio acima do peso, mas eu não como quase nada. Não é possível. Quem come quase nada não ganha peso, né? Então, por exemplo, as pessoas que... todo mundo adora um carboidrato, uma massa, um pão, né? Uma pizza à noite, mas se você comer arroz, feijão, batata frita e pizza à noite, não tem como perder essa barriga. Não estou dizendo, não sou contra batata frita, nada disso. Eu adoro tudo isso. Mas tem que dar uma equilibrada na dieta, aliado também aos exercícios, né? De fortalecimento, de alongamento, cuidar muito da postura, porque senão, vejam, muitos de vocês, como nós, somos jovens, né? Ainda vão precisar muito desse corpo para continuar trabalhando, mas se não tomarmos cuidado com a postura, com a ergonomia, com a dieta, com a barriguinha e com os exercícios, não vai ter como aguentarmos todos esses anos de
de trabalho que ainda vem por aí, ainda mais com essa pandemia que está atrapalhando sobremaneira a nossa vida. Bom, se não temos mais perguntas, eu vou pedir inicialmente para o Eduardo fazer as considerações finais. Eduardo, de antemão, muito obrigado pela presença, pela ajuda. Você, não sei aos espectadores, mas a mim você esclareceu muitas dúvidas e fiquei muito feliz com a sua presença. Por favor, suas palavras finais. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído aí de alguma forma com a dúvida as dúvidas da audiência, né? E a gente está à disposição sempre que precisar, e é aquilo, né, como você falou agora, né? Quando eu disse lá atrás, em relação à qualidade de vida tem todos esses aspectos envolvidos, né? Tem o aspecto de manter a nossa saúde mental, tem a questão de manter as atividades físicas, de não sermos sedentários, de cuidarmos da alimentação, de cuidar, enfim, a qualidade de vida, a parte espiritual, a qualidade de vida são muitos aspectos envolvidos e tudo isso traz consequências para o nosso bem-estar, né? E o nosso bem-estar começa por não ter dor, né? E que é o motivo da gente estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre isso, né? Então, eu agradeço e espero ter contribuído de alguma forma, e muito obrigado a todos. E, Eduardo, se alguém quiser te procurar pelo Facebook, pelo Instagram, como é que eles se procuram? Pode me procurar, Eduardo Batista de Almeida. Eu fico aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tem o meu telefone, para quem quiser, estou à disposição aqui do setor da fisioterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Estou à disposição se eu puder contribuir com qualquer outra situação. Tá bom? Eu tenho o meu e-mail, eu tenho o meu e-mail, que é o batista, com temudo, batista@oc.com.br. Estou à disposição para qualquer situação. Tá? Muito obrigado, Eduardo. Marcelo, suas considerações finais e como é que eles podem nos achar lá no Centro de Ortopedia do Oswaldo Cruz, que, aliás, está à disposição de todos vocês. Muito bom, Alberto. Bom, primeiro, foi um prazer aqui participar com você, com o Eduardo aqui. Achei que foi muito interessante, muito válido. Tenho certeza que as pessoas da nossa audiência, devem ter aproveitado bastante. O que eu queria deixar de consideração final é que quem nos assiste se atente para os sinais que o seu corpo está dando. Respeite os alarmes do seu corpo e, a partir do momento que você entender que aquilo não está normal, procure um atendimento, procure uma oportunidade para investigar o que está acontecendo. Isso não vale só para a coluna, não vale só para a parte ortopédica, vale muito para a questão cardiológica e respiratória. Um outro ponto é que, como nós estamos num momento de atípico, está na hora da gente repensar as nossas rotinas. E repensar a rotina significa repensar a rotina de atividade física, repensar a rotina de horário de acordar, de ambiente de trabalho. Talvez seja o momento de investir numa cadeira melhor para trabalhar em casa, já que nós vamos trabalhar mais tempo. Talvez seja o momento de mudar a posição do seu computador. Talvez seja o momento de subir os andares de escada do seu prédio. Enfim, nós temos que rever as rotinas para conviver e para nos adaptar ao que está vindo ainda pela frente, porque não acabou. Então, nós estamos à disposição, como o Alberto falou, no Centro de Ortopedia do Hospital Oswaldo Cruz, eu, doutor Alberto, toda a equipe de ortopedia à disposição, e vai ser um prazer atendê-los e quem tiver alguma necessidade, responder as questões também. O Marcelo é um dos melhores cirurgiões de coluna que eu já conheci e sempre curo, graças a Deus, ele que me ajuda a curar os meus pacientes. Ele, o Marcelo, o Paulo Tadeu e o Eduardo. Então, vão nas palavras dele. E aí, muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Tenho certeza que eles aproveitaram muito, aprenderam muito, assim como eu aprendi. E se eles quiserem te achar nas mídias sociais, Facebook, Instagram, como é que eles podem te achar? No Facebook eu tenho o Dr. Marcelo Risso e no Instagram é o @doutor.marcelo Risso. Então, também estou disponível. E no Instagram, nas mídias sociais do Hospital Oswaldo Cruz, Centro de Ortopedia Oswaldo Cruz, também é o nosso
nossa mídia do Hospital Oswaldo Cruz. Muito obrigado, Marcelo. Chegamos Chegamos então ao final de mais um evento. Essa sessão ela está gravada, basta vocês acessarem o site do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e, se precisarem da nossa ajuda, basta entrar em contato conosco, estaremos sempre prontos a ajudá-los. Mas lembre-se, depende muito mais de vocês do que de nós. Cuidem-se e fiquem com Deus. Uma boa noite e, mais uma vez, também, parabéns a toda a equipe de marketing do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tenham uma boa noite. Boa noite e um abraço.